Sejam bem-vindos então, essa é a nossa live número 222, nossa segunda live de hoje, live noturna dessa quarta-feira. Chegamos então para a nossa última live do dia e vamos falar hoje de um tema que eu chamo a verdade diante da vida, né? Um tema de muita importância que é a própria constituição da vida humana e é um tema de máxima importância, inclusive para quem está buscando ser feliz, né? Eu já vou explicar um pouco melhor. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar falando essas coisas mais abstratas, né? Mas eu acho que aqui existe um verdadeiro caminho, né? Daquela felicidade possível que está totalmente relacionada a uma liberdade que a gente consegue tocar de fato, né? Naquilo que a gente realmente controla, né? Então vamos entender um pouco sobre isso, né? Por que tem esse tema da verdade, o que a verdade tem a ver com a liberdade, o que a liberdade tem de relação com a felicidade, né? Então, imaginem vocês aqui, né? Eu tenho aqui uma caneta, né? Por exemplo, assim como a caneta, outras questões concretas, né? Materiais que a gente vê no mundo, né? Por exemplo, uma garrafa. Quando a gente olha para um objeto desses aqui, fica muito fácil da gente entender, né? Pegar rapidamente, né? A mensagem, né? Pega rapidamente, por exemplo, o porquê que foi feito essa coisa, né? Qual é a matéria, né? Qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade da caneta, né? A caneta ela foi feita para escrever. A caneta ela tem a gente consegue ver certinho, rapidamente qual é a matéria da caneta, né? Para que ela é feita, né? Por que ela existe, né? Agora, imagina assim sobre se a gente fosse levar esse tema para nós seres humanos, né? Para pensar, muitos dramas, muitas tristezas, muitas ansiedades do homem contemporâneo é olhar no fim das contas para a sua vida e não ter essa mesma resposta que a gente tem na caneta, né? De que afinal, de que é feita a vida, né? De que é feita essa vida humana da qual eu vivo, né? A gente olha para a caneta, a gente tem essa resposta de pronto, né? Ela já está pronta ali, ela já está definida. Quando a gente fala da vida humana, não é assim e óbvio que isso é causa de muita ansiedade, de muita tristeza, de muitos dramas, por não sabermos, por não conseguirmos dar essa resposta, por não termos essa resposta, muitas vezes a gente entra num certo desespero, né? Que no dia a dia, na correria, né? Naquela coisa do inconsciente, a gente nem para muito para pensar, mas existem momentos e situações da vida do qual a gente tem que se deparar e acaba fazendo essa pergunta, né? Então, nós somos, no fim das contas, né? Onde a gente consegue chegar? Nós somos uma vida humana diante de várias outras vidas humanas. Então, saber essa resposta, né? E ter essa resposta dentro da gente é fundamental para a minha vida e é fundamental também para que eu possa ajudar as outras vidas que estão diante de mim. Se eu não tenho essa resposta, se eu não sei do que é feita a vida humana, se eu não sei para que eu sirvo, se eu não sei para que eu estou aqui, é óbvio que esse desespero vai bater, eu não vou conseguir me ajudar e eu não vou conseguir ajudar as outras pessoas também. E se tem uma coisa aqui, estudando filosofia, estudando psicologia ao longo do tempo, ficou muito claro assim para mim, eu posso garantir aqui para vocês, né, de que a substância da vida humana, ou seja, do que a nossa vida humana é feita, a nossa vida humana ela é feita da história que a gente constrói. A nossa vida humana ela é feita daquela biografia que a gente está contando e escrevendo ao mesmo tempo, né? Poderia chamar aqui de narrativa, eu vou preferir não usar essa palavra que os filósofos espanhóis usavam, né, para dizer a estrutura da vida, a substância da vida humana ela é narrativa. Hoje em dia essa palavra narrativa virou meio que termo de marketing, né, para fazer copywriting, não é disso, eu não quero causar essa confusão. Mas no fim das contas, a substância da vida humana é a história que a gente está escrevendo. Queira nós estarmos pegando essa caneta para escrever, agora não mais a caneta do exemplo, né, mas a caneta como uma metáfora, como um símbolo da nossa vida, sejamos nós que estamos escrevendo essa história ou os outros estão escrevendo ela para a gente. Independente disso ou não, a substância da vida humana é a história que a gente está construindo e escrevendo todos os dias. Disso é feita a vida humana, da história que eu estou escrevendo, da história que eu estou construindo todo santo dia e a cada instante, né? Por isso que eu toco tanto nessa coisa da vocação. A vocação é aquilo que está diante de nós para fazermos agora dentro da nossa circunstância, né? Fazer bem feito aquilo que nos compete nesse exato momento. Ora, mas qual é a melhor forma da gente escrever uma vida humana se não em cada instante entregando o nosso melhor? Agora tem algo maior que isso, que daí vocês vão entender qual é essa relação da liberdade com a felicidade
em relação ao que a gente escolhe a cada instante, né? Tenha você ou não, né, o controle dessa sua narrativa, da sua biografia, da história que você está escrevendo, de qualquer modo, você está dentro de algo chamado vida humana. Esteja você, né, no controle da sua vida, como gostam de falar isso aí, né, por aí, esteja você no comando, esteja você escrevendo essa história de próprio punho ou alguém escrevendo a tua história por você, mas seja de um lado ou seja de outro, não dá para negar, a gente está dentro de uma vida humana, todos nós estamos. E essa vida humana, agora que é o X da questão que eu gostaria que vocês pegassem, né? Essa aqui é a grande sacada da live, né? Essa vida humana, presta atenção, ela vai ser mais ou menos bem vivida, né? Ela pode ser mais bem vivida ou menos bem vivida, dependendo do quê? Dependendo do grau de liberdade que você tem. Esse grau de liberdade que você tem, eu já vou explicar qual é essa liberdade antes que confunda, né? Existe hoje uma grande confusão entre liberdade e libertinagem, né? Tem gente que acha que liberdade é poder fazer tudo o que eu quiser, isso é um grande engano, né? Isso é uma grande confusão. Eu já vou explicar o que é essa verdadeira liberdade, tá? Mas o que precisa ficar claro aqui antes da gente avançar é que o grau de liberdade que a gente tem é que define se eu estou vivendo bem ou mal, se eu estou vivendo mais ou menos bem a minha vida. Isso depende desse grau de liberdade que eu tenho. E o que é esse grau de liberdade? Esse grau de liberdade, ele é um elemento fundamental para que a gente possa conseguir viver bem a nossa vida. Agora, não é dessa liberdade que eu estou falando que muita gente confunde com libertinagem, né? A liberdade da qual eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, né? Ora, por mais que a gente tente, né, buscar um discurso bonito de que eu posso fazer o que eu bem quiser da minha vida, esse tipo de liberdade é uma liberdade mentirosa, né? Porque no fim das contas, poxa, eu tenho que trabalhar. Então, tenta você aí fazer o que você quiser da sua vida e não atender o seu cliente, né? Tenta você fazer o que você quer da sua vida e não ir trabalhar lá no horário. Então essa liberdade ela é uma liberdade meio mentirosa, porque ela só vai até ali e para, ela tem um limite, então ela não é a verdadeira liberdade, ou seja, não é dessa liberdade que eu estou falando, né? Essa liberdade da qual eu falo que é um elemento fundamental para que a gente possa realmente escrever a nossa história de próprio punho, agarrando essa caneta na mão e não deixando que ela seja escrita pelos outros, ela é um outro tipo de liberdade. Ela é a liberdade que está totalmente relacionada às escolhas que a gente faz a todo o instante. Por mais limitados que a gente possa estar no tempo, no espaço, em relação às nossas circunstâncias de vida, seja financeira, seja amorosa, seja social, seja emocional, existe algo do qual a gente tem uma verdadeira liberdade, que é a liberdade de escolher a todo instante o que a gente vai fazer nesse exato momento. E somente quando a gente escolhe uma liberdade que é verdadeiramente constitucional, né? Ainda que você estivesse dentro de um cárcere privado, ainda que você estivesse totalmente limitado, ainda que você estivesse lá numa situação totalmente limitada por algo, essa liberdade ela é necessária para que você tenha uma vida humana. Essa liberdade ela precisa estar presente na tua vida através das tuas escolhas. E essa liberdade, aí é onde vem a correlação dela com a felicidade da qual eu estava falando no começo, né? Essa liberdade a gente precisa entender que ela nasce de um certo ventre. Qual é esse ventre, Machado? Esse é um ventre chamado, presta atenção para que tu nunca mais esqueça essa palavra e tu leve ela a sério para o resto da tua vida. Esse ventre do qual nasce a liberdade é um ventre chamado verdade. É somente através desse lugar chamado verdade é que nasce a verdadeira liberdade, não a liberdade da qual eu estava falando antes, né, que é muito confundida, né? A verdade essa da qual a gente pode escolher a todo instante, ela nasce de um lugar chamado verdade. O sujeito, né, passa a viver no reino da verdade. O sujeito que consegue fazer isso, ele é aquele sujeito que consegue finalmente experimentar uma liberdade surpreendente, uma liberdade que a gente não encontra em qualquer lugar.
tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Machado, isso parece filosofia barata, isso parece metafísica. Me dá um exemplo prático aí para que eu consiga entender onde se aplica esse reino da verdade e da liberdade do qual tu fala. A gente pode pegar os exemplos mais triviais, mais banais aqui, mais bobos, né? Ora, imagina você num relacionamento amoroso, né? Você que vive a verdade, né? Você que está ali com a consciência tranquila, que não está de treta, que não está enganando, que não tem nada a esconder. Olha que maravilha é quem vive nesse reino da verdade, né? Você pode deixar o seu telefone ali desbloqueado o tempo todo, você tem uma liberdade de não ter que se preocupar com nada de errado, porque você está vivendo de fato a verdade. Se você vive a verdade, você tem a liberdade de poder deixar o seu telefone onde você quiser, você tem a liberdade de poder conversar sobre o que você quiser, porque você não está no reino da mentira, você está no reino da verdade. Esse reino da verdade, pegando esse exemplo mais trivial, né, nos mostra isso, nos mostra que é somente esse reino da verdade é que nos traz a liberdade verdadeira, né? Eu não estou falando aqui sobre a verdade metafísica, né? Sobre a trindade, sobre né? Alguém pergunta, quis id de veritas, né? O que é a verdade? Eu estou falando, a gente não precisa ir tão longe assim, a gente não precisa dar voos tão altos assim para entender o que é a verdade. Eu estou falando a verdade nesse domínio mesmo concreto, nesse domínio da matéria, do qual a gente está instalado aqui, de quando tu não fica falseando a tua vida, de quando tu não fica em meio a mentiras. Essa é a verdade da qual eu estou falando, a verdade concreta. A gente não precisa ir longe, a gente não precisa filosofar para falar sobre a verdade. A verdade ela está diante dos nossos olhos. Por mais que hoje muitas coisas, né, por aí estão sendo relativizadas, a verdade está aqui realmente fazendo aquilo do qual a nossa consciência está limpa, né? A nossa consciência pode tocar nessa tal liberdade da qual eu estou falando, né? Então, veja, né, alguns outros exemplos práticos, né? Quantas vezes você já não viu alguém, ou você mesmo já se viu nessa situação, de estar ali de repente numa discussão que no fundo você sabe que você não tem razão, né? Tá ali, né, no meio de uma discussão do qual você sabe que tu não sabe muita coisa, não sabe, tu realmente, a outra pessoa que está ali do outro lado, ela sabe mais que você, ou que você não tem razão, mas para viver numa pose, você acaba ali, né, ficando até o final, discutindo, debatendo, para dizer que tem razão. Por quê, né? Porque nesse momento em que tu está fazendo isso, né, tu está saindo do reino da verdade para viver um reino da pose, o reino da pessoa que não pode perder uma discussão, o reino da pose de alguém que não pode dizer, olha, eu simplesmente não sei isso, ou eu simplesmente não tenho razão em ser, ou simplesmente você que está aí do outro lado, de repente sabe mais do que eu sobre esse assunto e está tudo bem, eu não preciso ficar aqui fazendo pose, porque eu não vivo de uma autoimagem, eu não vivo uma vida mentirosa, eu vivo uma vida de verdade, né? Então manter essa pose, né? Querer ficar nessa pose para debater, para mostrar uma certa imagem, para ficar falseando, né? Ou se metendo em mentiras, numa vida falseada, acaba nos aprisionando no reino da fantasia, acaba nos aprisionando nesse reino da mentira. Esse não é o reino da realidade. Como eu estava falando antes, o reino da realidade, ele nos leva a essa verdade. E essa verdade, quando a gente vive, a gente toca no reino da liberdade, a gente alcança finalmente essa liberdade da qual eu estava falando. E com liberdade, no fim das contas, somente com essa liberdade é que você consegue escrever de fato a sua história. Ora, se é a tua história que é a substância da tua vida, que se é a história que tu escreve, né? Se é essa narrativa em primeira pessoa, que você só escreve com essa liberdade, é óbvio que estar instalado na verdade o tempo todo é que vai trazer essa substância, essa história que vale a pena ser contada, né? Sem isso, meu Deus do céu, sem a gente estar vivendo no reino da verdade, sem a gente ter de fato essa liberdade nas nossas mãos de alguém que vive a verdade, que não fica falseando em meio a mentiras, em meio a traições, em meio a egoísmos, sem isso a gente se torna aquele sujeito que depois de um tempo olha para trás e faz aquela pergunta dramática, né? Quem foi que viveu isso? Quem viveu isso que não fui eu? Não fui eu que estava aqui. O tempo todo eu estava ali em meio a mentiras, escolhendo por uma pose, por uma imagem, ou deixando as outras pessoas escolherem por mim, porque eu decidi não ficar no reino da verdade, eu decidi não tocar
nessa liberdade, né? Então, que a gente não faça isso, né? Que a gente não traia a nossa consciência, que no dia a dia nós não sejamos traidores da nossa própria consciência, né? Quem trai a sua consciência, infelizmente, quem faz isso acaba naturalmente indo para um caminho chamado entristecimento, e eu não quero isso para vocês, né? Por isso que eu estou aqui levantando essa bandeira, né? A bandeira da verdade, que nos leva à liberdade, que nos leva no fim das contas a uma história contada por nós mesmos, e que daí sim a gente consegue tocar nessa verdadeira substância, a gente consegue viver, a gente consegue declarar: é disso que é feita a vida humana. É disso que é feita a vida humana. Agora, assim como uma caneta, assim como eu olho para uma caneta e sei qual é a finalidade da caneta, eu consigo finalmente dizer qual é a finalidade da vida humana, qual é a minha finalidade. A minha finalidade é escrever a minha própria história, com verdade, com liberdade, e assim a gente consequentemente toca nessa tão sonhada felicidade. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, live número 222. Espero que tenham gostado. Estaremos aqui novamente para a nossa live número 223 pela manhã. Então foi isso, um grande beijo, um ótimo restante de quarta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.